Falo também sobre Fábio Carille no Vasco, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente de Fábio Carille, cada vez mais ameaçado de demissão. Ele escapou de cair depois da partida contra o Corinthians, derrota por 3-0 do Vasco na Neoquímica Arena. Mas a pressão é tão grande que eu não vou me surpreender se em breve ele for despedido. A atuação desse sábado foi horrorosa. É bem verdade que o Vasco ainda poupou alguns titulares, mas tomou 3-0 e poderia tomar 4, 5 ou 6 gols. Teve inclusive 2 gols anulados do Corinthians. Ninguém no Vasco se salvou no confronto desse sábado. E nas redes sociais e também entre jornalistas, é quase que uma unanimidade de que o Carille não será capaz de fazer o Vasco render em alto nível. Depois do jogo, um dos jornalistas que estiveram na Neoquímica Arena perguntaram se o Carille continua convencido de que o clube não precisa de reforços. Pergunta super longa para uma resposta curtíssima em que ele disse que não precisa de reforços. E em meio a toda essa situação, vale a lembrança de que o Vasco venceu apenas um dos últimos 4 jogos, triunfo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ainda empatou com o Melgar, 3-3 na Sul-Americana, e depois de estar vencendo por 3-1, perdeu para o Corinthians e também para o Flamengo. Você, torcedor vascaíno, tomaria qual decisão em relação a Carille? Já havia contado para vocês depois do estadual que a ideia do presidente Pedrinho era dar alguns jogos para o Carille com o reforço ou com o elenco reforçado, chegada de pontas e tudo mais. Se a coisa continuasse não evoluindo, a tendência é que o Carille fosse demitido. Nicola, Carille sai quando do Vasco? Esse Wallace está bastante pressionado. Cheguei a ouvir, foi até o Baran quem contou que o Marcelo Santana corre muito risco de cair também. Só queria fazer um esclarecimento importante. Boa parte da culpa que está sendo atribuída ao Marcelo Santana diz respeito aos reforços que foram contratados, né? Mas aí há um erro de avaliação, porque o Marcelo Santana, apesar de ser o executivo de futebol do Vasco, ele não tem autonomia nenhuma na escolha dos atletas. Soube até que alguns jogadores que ele indicou foram ignorados pelo Vasco. O Eric Pulga é um deles. Mas a escolha dos jogadores não é feita pelo Marcelo Santana. A função do Marcelo é de executor. Então, Marcelo, a gente quer contratar esse aqui, você fecha esse negócio? Então, quando o cara é contratado e não vai bem, não dá para atribuir em 100% da culpa para ele. Mas sobre o Carille tem grande chance de ser demitido, tá? Acho que se fosse para cair, talvez fosse depois do jogo, como o Pedrinho contemporizou, acho que o Carille fica para a próxima rodada, mas me parece ser uma questão de tempo. O jogo do Vasco contra o Corinthians ontem foi horripilante. Nicola, mas ele poupou titulares, é verdade. Mas você vai poupar titulares contra o Corinthians, entra mais fechadinho, entra para jogar por uma bola, e não foi o que a gente viu. A grande especialidade do Carille sempre foi a marcação, e nem isso o Vasco tem conseguido ser efetivo na marcação, né? Muitos gols de bolas levantadas na área, foram 3 gols do fraco Melgar, mais 3 do Corinthians ontem, enfim. Boa noite, Nicola. Explica essa de um prefeito querer comprar o Vasco. É o prefeito de Maricá, quer ver, eu até tinha anotado. O prefeito de Maricá garante que a cidade de Maricá tem um fundo soberano. E esse fundo soberano hoje tem uma capacidade de mais ou menos 2 bilhões de reais. E ele pretende pretende se reunir com o Pedrinho para apresentar essa proposta. Só que ele não está conseguindo nem se encontrar com o Pedrinho. Então ele estava usando um contato que ele tem com um ex-jogador do Vasco, Washington Quaquá. Prefeito de Maricá demonstra interesse na compra da SAF do Vasco. Em entrevista ao jornalista Thiago Prado, o prefeito afirmou que a ideia é usar o fundo soberano da cidade, que, segundo ele, está batendo na casa dos 2 bilhões de reais. O prefeito contou que terá um encontro nos próximos dias com o ex-jogador Bismarck, para tentar uma ponte com o Pedrinho. É louco isso, né? Você está tentando um encontro com o Bismarck para tentar um encontro com o Pedrinho. Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco. Não sou eu, mas o Fundo de Investimentos da cidade. Por que não? E aí o prefeito diz que falou também sobre uma proposta para construir um estádio para 36 mil pessoas em Maricá. O projeto da obra seria do arquiteto Oscar Niemeyer. A previsão do prefeito é de que a obra seja entregue em 3 anos. O Maricá vai virar uma espécie de América.
do Rio, com o tempo. O segundo clube dos torcedores do Rio. O estádio vai encher, concluiu Quaquá. Não boto muita fé nessa história não sei vocês, tá? Não boto nenhuma fé nessa história não. Expresso Vascaíno, alguma novidade sobre a venda do Vasco? Nenhuma, Expresso. E não deveremos ter novidade tão cedo. Essa história do prefeito de Maricá, afirmando que o Fundo Soberano de Maricá está disposto a comprar o clube, não me parece muito real, tá? Fala, rapaziada, novidade quentíssima no mundo do Vasco, hein, cara? No mundo do futebol carioca, o clássico entre Flamengo e Vasco pode voltar a São Januário. A Justiça do Rio de Janeiro acabou de conceder uma liminar que derruba o veto anterior e abre o caminho para o clássico dos milhões acontecer na casa do Vasco da Gama. Vamos entender um pouco sobre o que está rolando nessa história. O Vasco vinha lutando nos bastidores para exercer seu mando de campo no estádio de São Januário na partida contra o Flamengo, marcada para o dia 19 de abril pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que o batalhão especializado em policiamento em estádio, o famoso BEP, tinha vetado o jogo no estádio, alegando riscos à segurança no entorno e dentro da praça esportiva. A decisão do BEP gerou polêmica e o Vasco não desistiu, levou o caso à justiça. E o que acontece? Hoje, dia 7 de abril de 2025, a 6ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro deu ganho de causa ao Vasco. A juíza Regina Lúcia Lúcia Schucker de Almeida Costa de Castro, nome gigante, concedeu uma liminar que libera São Januário para o clássico. E olha lá, na decisão, ela ainda deu uma cutucada no BEP, dizendo que a corporação optou pelo caminho mais fácil de deixar de fazer, ao invés de trabalhar para viabilizar o jogo. Agora, a bola está com o Vasco, cabe ao clube decidir se vai mandar o jogo em São Januário, tá? E essa liminar é um marco porque os clássicos como Vasco e Flamengo não acontecem em São Januário há anos, desde 2020, por questão de segurança e logística, obviamente. O presidente do Vasco, Pedrinho, já tinha sinalizado que queria o jogo na Colina Histórica, mesmo como se fosse com torcida única. A decisão judicial não garante a presença da torcida do Flamengo ainda. Isso depende da avaliação futuras. Mas a torcida vascaína já está garantida e será que teremos um caldeirão com o Cruz Maltino vibrando? Com certeza vai ter, né, filhão? Então deixa aqui no comentário a sua opinião, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um grande abraço, tchau, tchau.